Olá, eu quero hoje fazer aqui com vocês uma aula sobre pressão, profundidade, lei de Pascal. Eu vou iniciar essa ideia afirmando que a pressão em qualquer ponto dentro de um fluido ela é a mesma, desprezando o peso do fluido. Na verdade, o peso do fluido ele não é desprezível. Você pode observar que a pressão atmosférica em altitudes mais elevadas ela é menor do que a pressão atmosférica no nível do mar. Isso pode ser observado na cabine do avião, quando a cabine é pressurizada, e também quando você mergulha em profundidades, grandes profundidades, que o seu ouvido ele vai indicar que houve um aumento dessa pressão. Eu quero fazer aqui com vocês a dedução de uma expressão geral para esse fenômeno. Então, nós vamos imaginar que eu tenho um fluido, que ele está num depósito e eu vou querer medir a diferença de pressão em um ponto que se encontra mais à superfície desse fluido e um ponto que está mais abaixo, certo? Mas eu vou começar com vocês imaginando que eu pudesse pegar uma fração desse fluido que fosse muito pequena a ponto da gente analisar as forças que estão envolvidas. Então imagina que eu tenho um fluido e eu consigo pegar dele um DY, uma altura, uma lâmina desse fluido, que eu vou dizer que seja um certo DY, e que eu marcasse aqui o fundo como sendo nível 0. E a altura desse fundo até onde eu começo a medir essa lâmina seja a altura Y, correto? Até onde inicia aqui o DY. Aí eu começo a analisar esse pedaço de fluido. Primeiramente, eu vou dizer que eu peguei essa lâmina de altura do fluido DY e que ela tem uma área A. E também vou dizer que essa área A ela é a mesma tanto na parte de cima quanto embaixo nessa lâmina de fluido, né? Digamos assim. E esse fluido está em equilíbrio. As alturas que eu vou analisar, então, vão ser a altura Y e a altura Y mais DY, correto? E eu vou começar a fazer algumas questões. Quanto que é o volume dessa lâmina de fluido? Bem, o volume vai ser um dV, e eu sei que volume é a área por altura e que a área é a mesma, então é a área A vezes essa altura DY, correto? Também vou perguntar qual vem a ser a massa dessa lâmina de fluido. Bem, eu sei que a massa ela pode ser dada pela densidade do fluido vezes o volume que eu peguei desse fluido, vezes esse dV. Ah, mas o dV eu já sei quanto que é o dV que eu analisei, né? Eu sei que esse dV, na verdade, ele vai ser o ADY. Então, eu posso reescrever esse dm como sendo igual a ρ vezes A vezes o dy, correto? E esse pedacinho de lâmina, ele tem um peso, correto? Que vai ser um dp. Só que eu sei que o peso é a massa, o dm no caso, vezes a aceleração da gravidade. Eu adiantei aqui um passo, mas a aceleração da gravidade e a densidade nesse fluido, nós vamos considerar elas como constantes. Lembrem que o que eu quero medir é a diferença de pressão na profundidade, tá? Mas eu estou primeiro analisando uma lâmina do fluido.
Logo, eu sei que o DM é ρADY, então vou reescrever quem é o DP. O DP vai ser igual ao ρ, ao A, ao DY, vezes o G. Reorganizando essa expressão, nós vamos ter que o DP, então, ele vai ser igual ao ρ, ao G, ao A, ao DY, correto? Esse vai ser o peso dessa lâmina de fluido. Agora eu quero olhar mais de perto para essa lâmina de fluido e analisar que forças estão envolvidas nele. Bem, eu tenho a força peso, que no caso é o DP, que atua para baixo, e eu tenho também uma força que atua nesse fluido para cima, que é causada pela pressão do fluido vezes a área. E aqui embaixo, e para baixo, eu tenho também a pressão que vem de cima, uma pressão aqui que vem P mais um DP dessa pressão, devido a essa altura. Então aqui eu tenho P mais um DP, que é relativo à pressão que atua sobre a lâmina do fluido. Lembra que eu falei que o fluido ele encontra-se em equilíbrio? Pois é, esse equilíbrio ele vai nos dizer o seguinte: se eu fizesse aqui uma projeção dessa lâmina do fluido, nós poderíamos observar que essa lâmina ela tá sofrendo a ação de várias forças, certo? Ela sofre ação de forças que atuam na lateral dela, aqui, mas que se anulam. E nessa parte aqui também, de trás e de frente, todas essas forças estão se anulando, correto? Elas são de mesma intensidade. Mas só que tem forças que no eixo, vamos dizer, no eixo Y, que atuam nesse fluido e que elas vão resultar na força resultante, certo? Então, aqui de cima, eu vou ter essa força que é responsável a pressão causa, que é o P mais o DP, porque tem essa alturinha aqui, DY, certo? Embaixo eu vou ter a pressão do fluido que vem por baixo e atua na área dessa lâmina, e também eu vou ter a força peso dessa lâmina de fluido, que é o DPzinho. E por conta disso tudo tá em equilíbrio, nós vamos ter a seguinte expressão, que ao somatório dessas forças em Y, elas serão igual a zero. Então, todas as forças aí eu vou colocar nessa expressão e elas vão resultar em zero. Então, agora nós conseguimos escrever que é o PA, certo? PA é menos, porque é o sentido do PDP, que na área A, né, da lâmina, então é o P mais o DP, que esse aqui está relacionado à pressão superior, vezes a área, menos o peso, o DPzinho, que eu já vou reescrever como sendo ρ, G, A, DY, igual a zero. Bem, a área A, ela aparece nas três componentes das forças em Y. Então, eu vou cancelar esse A, certo? E vou ficar agora com o P, menos o P, menos o DP, menos o ρ, G,
dy igual a zero. Esse P com esse menos P também vão cancelar, certo? Então, agora eu vou ter que dP é igual a menos ρ g dy. Vou passar o dy dividindo o dP. Igual a menos ρg, certo? Então, isso aqui define que a pressão, ela muda dependendo da altura. Ela muda conforme a altura, correto? Eu posso agora ficar mais claro essa expressão se eu reescrever as pressões envolvidas, e eu posso também fazer um outro desenho disso, que é mostrando se as alturas forem, se a pressão P1 for referente a uma altura Y1 e se a pressão P2 é referente a uma altura Y2. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho outro esquema, que é o seguinte: eu tenho aquele nosso fluido e eu tenho dois pontos que eu meço a pressão, certo? Dizer aqui que eu tenho o nosso fluido e aqui em cima eu tenho um ponto e aqui embaixo eu tenho outro ponto. Isso aqui tá com um fluido de densidade ρ, tá? E a altura desse ponto aqui embaixo, ela vai ser Y1 e a altura desse ponto mais aqui acima vai ser a altura Y2. E eu quero medir a pressão. Aqui em cima vai ser a pressão atmosférica, mas é que eu vou chamar pressão 2, certo? Do ponto relacionado referente ao ponto 2. E aqui a pressão P, ou a pressão P1, que é esse ponto 1 aqui embaixo, correto? Então, a altura que eu estou medindo, a diferença entre essas duas alturas é o H, que vai ser exatamente o Y2 menos o Y1. E agora, olhando para a expressão que nós chegamos, eu vou reescrever esse dP como sendo P1, aliás, P2 menos P1 igual a menos ρg, e aqui dentro do Y2 menos Y1, correto? O que vai nos dar esse Y2 menos Y1, a gente pode dizer que é o nosso H, não é? Então, eu vou ter P2 menos o P1 igual a menos ρg e o H. E esse P2 é aqui em cima, então é a própria pressão atmosférica. Eu vou substituir. E esse P1 aqui é o P que eu estou querendo medir, menos P, igual a menos ρgh, correto? Eu vou passar o ρgh para o lado do P0 e deixar o P em evidência. Então, vou ficar com P igual a P0 mais ρgh. E essa é a expressão que nós usamos para calcular a diferença, a equação de pressão que nós usamos para calcular a diferença de pressão relacionada à altura, com ρ e g constantes. Bem, começamos dizendo que a pressão ela vai ser a mesma em qualquer ponto do fluido. É uma verdade para alturas, diferenças de alturas pequenas, correto? Mas
se nós vamos aumentar a pressão P0 aqui no topo da superfície, podemos fazer isso tipo colocando um êmbolo e pressionando isso aqui por cima. Essa pressão, ela vai ser deslocada, ela vai ser transferida para todos os pontos do fluido igualmente. Isso quem afirma é a lei de Pascal, que diz o seguinte: o enunciado da lei de Pascal é exatamente esse, que a pressão aplicada, lei de Pascal, afirma o seguinte: a pressão aplicada a um fluido no interior de um recipiente é transmitida sem nenhuma diminuição. É transmitida sem nenhuma diminuição a todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. A todos os pontos do fluido e as paredes do recipiente. Muito importante essa lei, e ela fica muito clara quando nós analisamos o princípio do macaco hidráulico. Imagina que eu tenha que levantar um carro em uma extremidade, certo? Aplicando uma força F1, e aqui vai sair uma força F2 capaz de levantar o carro que está na outra extremidade. Dentro tem um fluido incompressível, digamos óleo, e nós podemos dizer que a pressão, como a pressão é a mesma, como nós vimos pela lei de Pascal, eu posso escrever então que a pressão que eu estou aplicando com a força F1, P igual a F1 sobre o A1, que é uma área menor, ela vai ser igual à pressão lá no outro extremo, que é a F2 sobre uma área maior, A2. É a mesma. E com isso eu consigo fazer uma relação da força F2, que levanta o carro, com a força F1, que é aplicada proporcional às áreas, área 1 e área 2. Então, nós vamos ter que a F2 é igual a área 2 sobre a área 1 vezes o F1. Esse é o princípio do macaco hidráulico. Em se tratando dos gases, a hipótese do ρ permanecer constante, ela é realista, porque lembra do exemplo que nós tratamos dentro de sala de aula, do gás que está em toda a sala? Então, a sala tinha 3 metros de altura, cheia de ar com densidade uniforme igual a 1,2. Vamos voltar nesse problema. Nós tínhamos aquele problema do ar na sala de aula, certo? E nós tínhamos que a altura da sala era de 3 metros, o ρ do ar na sala é 1,2 quilogramas por metro cúbico,
certo? A diferença de pressão entre o piso e o teto, nós podemos calcular que ela seria igual ao ρ GH, correto? Então, isso nos daria 1,2 quilogramas metros cúbicos vezes o G de 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes a altura, que é 3 metros, correto? Calculando isso aqui, nós teríamos que isso é igual a 35 Pascal, correto? Que equivale a 0,00035 ATMs. É uma diferença muito pequena. Claro que se você vai no Monte Everest, com uma diferença de altura para o nível do mar de 8.882 metros, essa altura aqui já dá bastante diferença, não é? De você perceber essa pressão, correto? Bem, essa aula então vai parar por aqui e na próxima aula nossa nós vamos falar sobre a pressão absoluta e a pressão manométrica. Até lá!